Boa tarde, meu nome é Giovana Ricardo, eu sou cirurgiã geral e cirurgiã do trauma. E hoje eu vim falar para vocês a respeito de cisto de ovário. As mulheres, elas possuem 2 ovários, um em cada lado do útero, e eles estão localizados na pelve, que é no abdômen inferior. Esses órgãos, eles são responsáveis tanto pela produção de hormônios femininos, quanto pela ovulação. Então, eles são importantes para a reprodução e para dar as características femininas para a mulher. E o que é o cisto do ovário? Cisto é o crescimento anormal de células do ovário com formação de líquido dentro dessa formação. Só que existem diversos tipos de cisto. Por exemplo, todo mês, quando a mulher vai ovular, na fase da ovulação do ciclo menstrual, há a formação de cisto. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual que a mulher realizar o ultrassom, pode ser que apareça. Então, como diferenciar os tipos de cisto? Todas as vezes que a gente realiza a ultrassonografia, o exame do ultrassom, quando a gente enxerga preto, é líquido, sangue, e quando a gente enxerga branco, isso são as formações mais sólidas, os órgãos mais sólidos. Então, isso é bem importante que a gente já vai analisar através desse exame. Então, para diferenciar os cistos, por exemplo, o cisto simples, ele é menor do que 8 centímetros, ele tem uma cápsula mais fina, não tem septação, ou se tiver uma septação, é uma septação mais fina, não tem nenhuma formação de sólido no meio do cisto, então é um cisto, você vai ver ele como uma bolinha pretinha, inteira preta no ultrassom. Já os outros tipos de cisto, que tem mais do que 8 centímetros, tem septação, uma septação mais grosseira, a cápsula ela é um pouco mais grossa e principalmente tem formação sólida dentro desse cisto, isso a gente considera como um cisto complexo. O que isso quer dizer? Que é maligno? Não, que a gente precisa investigar. E a gente realiza essa investigação através da cirurgia, porque a gente precisa mandar esse cisto para o exame, para o patologista, para ele ver se tem critérios de malignidade, se o cisto é maligno ou se ele é benigno. E quais são os fatores de risco, então, para câncer de ovário? Os fatores de risco são mulheres acima de 50 anos que já tiveram câncer de mama, ou que tem histórico na família de câncer de mama, câncer de ovário ou câncer coloretal, que é o câncer do intestino grosso. Também são fatores de risco mulheres que nunca tiveram nenhum filho. E os fatores protetores? Mulheres que já tiveram mais do que 2 filhos, mulheres que usam por mais de 5 anos hormônios, anticoncepcional hormonal, e também mulheres que já realizaram esterectomia, que é a cirurgia que a gente faz para retirada do útero. Então, quais são os tratamentos indicados? Depende do tipo de cisto, do tamanho do cisto. Então, uma paciente que tem um cisto maior do que 10 centímetros, um cisto que no ultrassom tem uma imagem sólida, ou tem um marcador tumoral, que no caso do câncer de ovário é o CA-125, se ele tiver aumentado, essas são indicações de cirurgia, tratamento cirúrgico. Então, retirar esse cisto para a gente mandar para o patologista para ele analisar se é maligno ou se é benigno. Porque até então a gente só tem características de malignidade, mas quem vai falar se é maligno ou benigno é só depois que retira esse cisto. Agora, a paciente que não tem nenhuma dessas características, é um cisto pequeno, que não tem nenhuma característica de malignidade no ultrassom, ela pode ser só acompanhada com o seu ginecologista com ultrassons seriados. E qual que é a melhor cirurgia? Existem 2 tipos de cirurgia, a videolaparoscopia e a laparotomia. A videolaparoscopia é aquela que a gente realiza pequenos furos, pequenos cortes para entrar com a câmera e a gente realizar a cirurgia por ali. Já a laparotomia é aquele corte tradicional que a gente faz na barriga para a retirada do cisto. Quais são as vantagens e as desvantagens da laparoscopia? A laparoscopia
que é por vídeo, tem incisão menor, então a questão estética ela é melhor, tem um menor tempo de internação, então teoricamente por esse lado ela é melhor. Agora, ela tem um maior risco de disseminação de células malignas se houver ruptura do cisto, diferente da laparotomia. Então, a videolaparoscopia a gente só indica em pacientes que têm critérios de malignidade muito baixos, quase nada de critérios de malignidade. Tem que fazer algum tratamento complementar depois que realizou a cirurgia? Isso vai depender do patologista indicar. Se for maligno, a paciente tem que fazer a quimioterapia, certo? E aí, gostou desse vídeo? Curte aí pra gente, deixa seu coração aqui nos comentários, compartilha pra quem você acha que a gente pode ajudar com esse vídeo. Tá bom? Tchau, tchau!